Seja bem-vindo ao Instituto Ser Além. Eu sou o Wagner Souza, o seu treinador. Hoje você vai aprender como acessar o poder do agora. Nós vamos ter a referência ao livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. E nós vamos aprender, para mim, na minha opinião, a lição mais importante. É claro que existem inúmeras lições. Como eu já venho estudando esse livro, eu estou lendo ele agora, e inclusive eu vou deixar na descrição, se você quiser conhecer mais, eu vou deixar aqui abaixo, se você quiser conhecer esse livro fantástico, que é um livro sobre despertar espiritual, a conexão interna consigo mesmo. Isso vai fazer com que você desenvolva-se pessoalmente, emocionalmente e espiritualmente. E eu recomendo esse livro. Na minha opinião, o que eu aprendi até agora e que eu venho estudando sobre o poder do agora, a lição mais importante. Quem é o autor do livro? O autor do livro é o Eckhart Tolle. Ele é um líder espiritual alemão, ou seja, ele se tornou um líder espiritual quando ele começou a perceber que existia algo a mais. Ele percebeu que aquela vida que ele vivia de emprego, família, trabalho, era uma vida comum. E ele dispersava muito, ele não aproveitava aquilo que ele desejava. Então ele começou a se distrair, a querer sair daquilo. E o que é que ele fez? Assim conta no seu livro que ele se distraiu e saiu daquele ambiente e então começou a largar, a sair daquela prisão que ele dizia que era uma prisão primeiro mental e depois uma prisão física, porque tudo, como ele fala no seu livro, começa na sua mente e isso vai criando estados que você vai reagir em relação àquele. Então o que ele fez? Ele se desconectou de tudo aquilo, ele largou o emprego, largou a família, largou os amigos e foi então buscar por que acontecia aquelas situações com ele, porque ele não se sentia bem, ele não encontrava felicidade, por que ele não encontrava esse momento feliz, que para ele se deu o nome de o poder do agora, que é o encontro que ele fala, encontro do ser, da iluminação, do despertar espiritual. Depois que se encontrou, começou a entender sobre isso, ele já tinha saído do seu emprego, ele foi para alguns parques onde ele ficava meditando, analisando, prestando atenção em cada detalhe, prestando atenção o quanto que ele tinha perdido da sua vida, vivendo naquela vida turbulenta de trabalho em trabalho, em família. E isso foi em torno quando ele começou a descobrir isso, quando ele tinha 24 anos. E quando ele foi para esses parques, passou 2 anos vivendo como um mendigo, ou seja, somente ali se desenvolvendo, se despertando. Ele encontrou realmente esse caminho, essa estrada espiritual para poder melhorar cada vez mais e mais. Quando ele se conectava nesses locais onde ele ficava variando, ele se encontrava com a paz, com alegria, com um momento de bem-estar bondoso, coisa que ele nunca tinha alcançado quando ele estava trabalhando, ou quando ele estava diante da sociedade. Então isso fez com que cada vez mais ele se conectasse com esse momento maravilhoso do poder do agora. Esse livro é um livro fantástico, ele tem várias vertentes, vários estudos, e depois que ele se aprofundou, depois que realmente ele começou a conhecer a si mesmo, onde ele via-se como várias pessoas dentro de si, um eu verdadeiro, um eu negativo, ele se via dominado pelo seu ego, ele se sentia paralisado em certas situações. Ele viu que aquelas situações, tudo eram processos mentais da sua mente, do seu ego, do ego controlando o pensamento e dirigindo todas as ações. Por mais que ele tinha uma vida ótima ou maravilhosa, ele sentia que ele estava desconectado de si, da sua essência, do seu ser, da sua espiritualidade. E isso gerou com que ele encontrasse vários caminhos, estudasse várias religiões, judaísmo, cristianismo, judaísmo, islamismo, hinduísmo e várias religiões e seitas para poder entender mais esse conhecimento. E o foco literal desse livro, o foco realmente é a expansão da sua consciência, a conexão interna com o agora, porque ele entende que
tudo que nós fazemos para ele e no livro e que é real, não existe tempo, porque para ele no livro o tempo é uma ilusão, porque tudo é no agora, não existe o amanhã, não existe o passado, porque o passado já passou, o futuro você não tem controle, e isso faz com que a única opção que você tem é se concentrar no agora. É o que ele fazia, porque como ele entrou em várias contradições com ele mesmo, com a sua essência, ele se encontrava às vezes muito feliz, outras vezes triste, outras vezes depressivo, ou não tinha consciência daquilo, porque eram estados mentais que contaminavam a sua mente.